Tudo bem? Vamos dar andamento aqui nas nossas aulas de PHP, parte de laços de repetição, só que dessa vez nós vamos utilizar o comando for, que significa para. Esse é um dos comandos mais utilizados em todas as linguagens, tá? Vocês vão usar com muita frequência, então é importante decorar bem, treinar bastante, porque ele é muito prático e acaba sendo muito útil no dia a dia, tá bom? Então a sintaxe dele padrão é a seguinte: você digita for, já vou abrir e fechar aqui ó, o bloco de código e os parênteses, e a condição que o for precisa ter é a seguinte: a gente já separa ele em 3 etapas, que seria o início, o final e se ele vai incrementar ou decrementar, ou seja, como que vai alterar o laço de repetição, né? Ele vai repetir esse for por quantas vezes. Então, por padrão, né, o pessoal usa a variável i. Estou aqui no PHP $i. Então eu vou falar o seguinte: para i igual a 0 até, aí eu coloco um ponto e vírgula, tá? Até i menor ou igual a 10, eu quero que ele incremente de 1 em 1. Então, i mais mais. Então, o que a gente aprendeu lá no comando while, que a gente tinha que definir a variável, o valor inicial, depois o while, a condição, e dentro do while o incremento, o comando for já faz tudo isso numa única linha. Então você já enxuga código e ele fica bem mais prático para você trabalhar. Você não precisa ficar criando um monte de variáveis ou um monte de condições. Então você já criou a variável, já falou o valor inicial dela, o valor final que você espera e o que vai acontecer. Poderia ser i mais mais ou i menos menos, se eu quisesse decrementar. Então eu poderia comparar duas variáveis, né? Teria várias condições aí que a gente poderia comparar para atender a condição. Então nós vamos simular aqui que eu quero mostrar na tela os números de 0 a 10. Então coloquei ali o comando for e agora o que eu quero mostrar na tela. Eu quero que pule uma linha e mostre o valor de i. Só isso. Com 3 linhas de códigos já contando com as chaves, você já vai ter esse resultado na tela, tá bom? Então, ó, PHP, aula 015, a gente já tem ali os números de 0 a 10. Simples, né? E aí você pode brincar com o comando for, tá? Tem várias opções aí que dá pra gente fazer com ele. Se eu quisesse mostrar, por exemplo, de 10 a 0, então eu começaria no 10, e aqui eu falaria enquanto ele for menor, enquanto ele for maior ou igual a 0, e aqui menos menos. Inverti a condição, né? Então ele começou no 10 e foi para o 0, tá bom? Fez decrescente. Como desafio agora, eu vou pedir para que vocês montem uma tabuada. Então eu vou pausar o vídeo agora um pouquinho, vou mostrar o exemplo de como que eu quero ver o resultado, e aí vocês vão tentar fazer, e depois eu mostro o resultado utilizando o comando for, tá bom? Até já. Então vamos lá, pessoal. O desafio é a gente mostrar uma tabuada na tela. Então vai ser os números ali de 1 a 10, certo? Tem N formas de fazer isso. Eu vou fazer dessa forma para exemplificar o comando for, tá bom? Então, como ele está pedindo uma tabuada e não especificou qual, se é a tabuada do 1, do 2 ou do 5, eu vou criar uma variável chamada tabuada, e aí eu escolho qual tabuada que eu vou querer mostrar, tá? Depois eu venho aqui, vou usar o comando for, fazendo o seguinte: os números da tabuada eu vou chamar de n, de número, para ficar mais fácil. Começando com 1, porque vai de 1 a 10, certo? Então, de 1 até número menor ou igual a 10, eu quero que o número aumente de 1 em 1. Tá bom? E aí, o que eu preciso mostrar na tela? Agora é um pouco de malícia, vamos dizer assim, de como a gente vai expor esses dados. Então, eu vou fazer aqui, ó, /n para pular uma linha. E aí eu quero que apareça na tela assim, ó. Vou dar um exemplo. 5 vezes 1 igual a 5. Pois 5 vezes 2
igual a 10. E assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Se eu quero ver esse resultado, então, e eu sei que o 5 é a minha tabuada, então eu vou mudar aqui no lugar do 5 para tabuada. Como está entre aspas, então o que eu colocar aqui é texto, tá? Então o x vai ser só o x mesmo. Então 5x, e agora eu quero que seja 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui entra o número, porque é o número que está mudando, né, de 1 a 10. E aí eu coloco o sinal de igual, tá? Não é conta, não é nada, é só visual. Aqui sim é que vai entrar a conta, então eu vou concatenar com uma operação matemática, que vai ser o quê? Tabuada vezes, e aí sim, agora eu estou fazendo a conta, então o vezes é o asterisco, tá? O número, certo? Então vamos entender aqui o que ele está fazendo. Ele vai criar, eu criei uma tabuada, uma variável tabuada dizendo que ela vale 5, e aí eu criei um comando for para ele repetir os números na tela de 1 até 10. E aí eu digo o seguinte, eu quero mostrar na tela o valor da variável tabuada, a letra x, o valor da variável número, o sinal de igual, e vou concatenar, esse ponto é para concatenar, para unir as duas coisas, e entre parênteses eu coloquei uma conta, que vai ser o quê? O valor da tabuada vezes o valor do número. Então na primeira vez vai ser 5 vezes 1, quando ele vier aqui e fizer o mais, o número vale 2, tabuada vai ser sempre 5, tá? Aí o 5 aqui vale 2, então vai ficar 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15 e assim por diante, tá bom? Então, ó, bem simples, um código bem enxuto e tem que atender aqui o nosso requisito lá da aula. Vamos ver se deu certo? PHP aula 15, tem aqui o resultado, 5 vezes 1 até 5 vezes 10. Ah, e se eu quisesse mudar para ver a tabuada do 8? Só troco lá em cima para 8, mais nada. Se eu pedir para limpar a tela e eu exibir novamente, agora eu tenho a tabuada do 8, tá bom? No próximo exemplo, nós vamos fazer um for dentro do outro, que aí eu quero fazer o contrário, eu quero colocar assim, o contrário não, complementar. Eu quero que vocês vão especificar a tabuada inicial até a tabuada final. E aí, se você quiser, por exemplo, a tabuada do 1 ao 10, é só você informar a tabuada inicial 1, tabuada final 10, e ele tem que fazer todas. Tá bom? Para essa aula não ficar muito extensa, eu vou parar por aqui e aí na próxima a gente dá andamento nessa. Até mais, pessoal. Não esqueça de comentar suas dúvidas, tá? Críticas, sugestões ou dúvidas, dá o like no vídeo para ajudar na divulgação, tá bom? Valeu, até mais.